nome é Moacir Scliar, eu sou de Porto Alegre e escrevo desde criança. Tenho hoje cerca de 80 livros publicados, vários deles traduzidos, muitos deles premiados. Sou colaborador de vários jornais e revistas aqui no país, no exterior. Viajo muito para palestras e outras atividades literárias e sou membro da Academia Brasileira de Letras. A minha família era uma família de gente sem estudo formal, muito poucos com diploma, mas era uma família de grandes leitores, de gente muito culta. Era uma família grande, né? 9 irmãos, cada um deles teve muitos filhos, e eles tinham 2 denominadores comuns, né? Primeiro, que eles eram de esquerda, e segundo, pelas pessoas que se destacaram, né? Por exemplo, o pintor Carlos Scliar, a compositora e pianista Esther Scliar, Leonor Scliar Cabral, que é poeta e professora de literatura, e muitos outros. A minha mãe era uma pessoa que gostava muito de ler. Ela é diferente dos outros membros da família. Ela conseguiu estudar, se formou no Instituto de Educação como professora primária, que era como se dizer naquela época. Aliás, ela lecionou no colégio que eu estudei, a Escola de Educação e Cultura, que era a precursora do Colégio Israelita Brasileiro, né? E era uma pessoa assim que estimulava muito os filhos a lerem. Naquela época não tinha a Feira do Livro em Porto Alegre, né? Mas a Livraria do Globo, que é uma livraria muito tradicional, ela fazia às vezes de Feira do Livro, organizando assim uma espécie de liquidação de livros. Minha mãe anunciava: amanhã nós vamos comprar livros, né? Bom, nessa noite eu não dormia, era tal ansiedade, né? Então de manhã a gente pegava o bonde lá na Avenida Oswaldo Aranha, ia até o centro e chegava na Livraria do Globo e era aquela variedade de livros. E o meu problema era realmente assim, como escolher. Porque a vontade que eu tinha era de comprar a livraria inteira, né? Então, eu perguntava para minha mãe qual era o meu teto, né? Quanto é que ela me autorizava a gastar. E ela respondia, né, sempre da mesma maneira. Ela dizia: tu está perguntando isso porque tu sabe que a gente não tem muito dinheiro, porque falta coisa na nossa casa, falta móveis, falta eletrodomésticos, falta roupas. Ela dizia: tudo isso pode faltar. E mesmo comida pode faltar. Olha, que uma mãe judia dizer que pode faltar comida era uma coisa realmente assim impressionante. E ela dizia: mas livro não pode faltar, né? Tu compra quantos livros tu quiseres. E eu comprava os livros e depois eu ficava lendo assim. E muitas vezes acontecia de que eu começava a ler de noite, né? E de repente eu olhava pela janela e o dia estava nascendo. Isso continua assim pelo resto da minha vida, né? Mesmo adolescente, eu me lembro que eu queria ler um livro que toda a minha geração lia, um livro clássico chamado Thibaut, do escritor Roger Martin Dugard, que tinha ganho o prêmio Nobel de literatura. Mas era um catatal, eram 5 volumes. Mas finalmente eu consegui esses livros, né? E eu comecei a ler numa sexta-feira e só parei na segunda, né? E eu lia, fiquei em casa, eu não saí, né? De vez em quando eu adormecia de cansaço, né? E acordava, continuava lendo. Eu só parei quando cheguei na última frase desse livro. É claro que, sendo um leitor, né, inevitavelmente, eu teria que, em algum momento, vontade de escrever. E, de novo, minha mãe me estimulou a isso. Afinal, né, ela tinha me dado o nome de um personagem do José de Alencar, né? E eu acho que havia nisso um recado: olha, eu quero que tu sejas um leitor e, se possível, um escritor, né? E estava muito bem previsto isso, né?
Eu lia o que os meninos da minha geração liam, né? O nosso grande escritor, e até hoje eu considero um grande escritor, e acho que realmente assim, é um dos expoentes literários do Brasil, não só em termos de literatura infantil, mas principalmente em termos de literatura infantil, que era Monteiro Lobato. Depois os livros do Érico, né, pouca gente lembra, mas o Érico tinha também, ele diversificava a atividade literária dele, ele escrevia muitos livros para crianças e adolescentes, né? E livros de aventuras, né? Tinha uma coleção chamada Terra Mar e Ar, né? Então tinha os livros do Tarzan, que eu li todos, né? E livros de aventuras, A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, por exemplo, é um livro que eu lembro muito, né? E todos esses livros, né, eles me ensinaram várias coisas de maneira diferente, né? Me ensinaram, primeiro, a mobilizar a imaginação, me ensinaram o valor de contar uma história, né? Que eu acho que isso é uma coisa importante. A espinha dorsal da literatura é uma história bem narrada. O cuidado com a palavra, né? E a emoção, né, que é escrever e que se transmite ao leitor quando o escritor é bem sucedido. Eu era o escritorzinho do Bonfim, né? Meus pais se orgulhavam muito, né, do fato de ter um filho que escrevia. Na verdade, isso era considerado assim, era uma coisa olhada com reverência, né? Por causa disso, por causa desse respeito profundo que eles tinham pela palavra escrita. A ideia que eles tinham, assim, se está escrito é verdade. Eles não pensavam certamente assim no filho como um escritor profissional. Na verdade, eles não acreditavam nesse tipo de carreira, com toda razão, né? Porque levou muito tempo para que no Brasil pessoas pudessem viver de escrever. Isso mais tarde, eu já tinha uns 12 ou 13 anos, né? E eu ia fazer aniversário e meu pai me disse: eu vou te dar de presente uma coisa que tu está esperando há muito tempo, né? E o que eu estava esperando há muito tempo era uma bicicleta, né? Eu não tinha bicicleta, mas eu tinha uma inveja dos meus amigos que já tinham bicicleta. E quando meu pai disse que era uma coisa que eu estava esperando, eu achei que de alguma maneira tinha descolado uma grana, né? Porque as coisas lá em casa eram muito difíceis, mas que finalmente eu ia ganhar a bicicleta. Aí chega o dia do aniversário e ele me traz o presente, né? Que não era uma bicicleta, era uma máquina de escrever. Uma máquina de escrever usada até hoje, eu me lembro dessa máquina, marca Royal, né? Era uma máquina americana, né? Não tinha assentos, né? Faltava teclas e tal, mas era a máquina que ele tinha podido comprar e ele me deu assim, né, com muito orgulho, né? E eu olhei para aquela máquina de escrever e pensei: meu pai não me entende, né? Pais são assim, a gente quer uma bicicleta, eles trazem uma máquina de escrever, né? E foi muito engraçado, né? A frustração que eu tive diante de uma coisa que na verdade deveria ter sido um sonho meu, mas não era, não naquele momento. Só foi se tornando um sonho com a passagem do tempo, né? Porque aí eu comecei a escrever a máquina. Antes escrevia à mão, né? Durante muito tempo, na verdade, eu escrevia à mão. E aí, o fato de que eu estava escrevendo a máquina mudou a minha atitude diante do texto escrito, né? Era como se eu, de alguma maneira, visse aquilo com caráter semi-profissional, né? Então, meu pai nunca me disse por que ele me deu uma máquina de escrever, mas ficou muito claro, né, que ele estava pensando nisso, né, exatamente no fato de que eu ia escrever, que eu podia me tornar um escritor. Se ele pudesse traduzir em palavras, né, coisa que ele não podia, porque embora fosse um grande contador de histórias, né, ele não era um homem refinado, né, um homem com limitações de vocabulário, mas ele diria alguma coisa assim do tipo: olha, tu quer uma bicicleta, a bicicleta é uma coisa muito boa, tu vai andar pela cidade, tu vai conhecer bairros e tal, mas com a máquina de escrever tu vai trilhar os caminhos da tua imaginação, né?
Isso para ti é mais importante. Mas isso ele nunca me disse, né? O grande problema entre pais e filhos é aquilo que os pais deixam de dizer para os filhos e os filhos deixam de dizer para os pais, né? E aí um fica sem conhecer o que o outro pensa, né? Eu sou um leitor da Bíblia, né, desde há muito tempo, mas eu não sou um leitor religioso. Eu não sou dessas pessoas que leem para acreditar, para ter na Bíblia, seja o Antigo ou o Novo Testamento, um guia moral. Não é o meu caso, né? Eu leio a Bíblia do ponto de vista literário. Eu leio como uma obra que foi escrita por escritores anônimos, né, há milênios atrás, e que, no entanto, eles eram simplesmente notáveis na capacidade de narrar uma história, né, de mergulhar na condição humana, de descrever paixões intensas, né, e, ao mesmo tempo, remetendo a um contexto histórico que é o contexto do Ocidente, né? Então, eu aprendi muito com a Bíblia. Aprendi, assim, por exemplo, o valor da síntese. Os escritores bíblicos são extremamente econômicos. Eles conseguem contar uma história em meia dúzia de linhas, né? E eles não perdem tempo, por exemplo, em longas descrições, em longas elaborações. São muito factuais, né? Fui para medicina porque eu queria ser médico. Mas eu queria ser médico, né, por razões que não tinham nada a ver com literatura. Né? Nada. Na realidade, o meu problema era com doença. Né? Eu tinha muito medo de doença. Não era uma coisa de hipocondríaco, isso eu nunca fui. Eu não tinha medo de ficar doente, até gostava de ficar doente, que aí não precisava ir no colégio. Né? Ficava em casa, e aí meus pais ficavam ao meu redor e tal, né? Mas quando eles ficavam doentes, eu vivia, né, os problemas de saúde deles como uma ameaça. Né? E eu fiz 2 tipos de medicina. Primeiro, eu comecei atendendo pacientes, né, como a maioria dos médicos faz, né? E eu fiz residência em medicina interna, né? E depois eu fui para a saúde pública, né? E aí é uma outra vivência, né, que não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com populações, né, tem a ver com a realidade social. E isso foi, para mim, uma coisa importante, porque foi a descoberta do Brasil. Eu descobri o Brasil graças à saúde pública. Porque, embora eu fosse de uma família pobre, eu não conhecia a miséria. Miséria eu conheci quando eu fui trabalhar em vilas populares. Eu fui trabalhar mesmo. Né? Não era uma coisa assim de estar num gabinete, né, e pensando no que fazer. Não. Eu ia assim, aos lugares mais precários, né? Convivia com as pessoas assim, que tinham uma existência desesperadamente pobre. Né? E aquilo foi importante para mim. Infelizmente ele foi palpável. Eu gostaria que fosse impalpável. Não, ele nasceu na Faculdade de Medicina, né? Eu era, como estudante de medicina, eu escrevia sobre a minha experiência, né, na faculdade. E a faculdade, o centro acadêmico, tinha um jornalzinho chamado Bisturi, e ali os estudantes publicavam os seus textos e eu publicava os meus contos, né? Alguns colegas sugeriam que eu juntasse essas histórias e fizesse um livro. Então, eu juntei as histórias, né? E aí eu tinha um amigo que durante algum tempo, mas só durante algum tempo, ele foi editor, né? E ele, né, junto com ele, eu fiz o livro, né? E o livro, ele não tinha muita esperança, ele fez uma tiragem baixíssima, né, porque ele achou que não ia vender nada. Né?
Mas ele estava enganado, porque o livro até vendeu muito bem, porque meus pais obrigaram os vizinhos a comprar o livro. Minha mãe, então, não atacava as pessoas na rua e disse, já leu o livro do meu filho e tal, né? Depois, né, eu tive uma experiência que veio a se repetir, e que é a experiência de reler o texto, né, impresso. E aí é uma diferença muito grande. Quer dizer, o texto manuscrito ou o texto datilografado ou na tela do computador é uma coisa. E ele, em livro, ele é outra. Aí há um distanciamento, né? E esse distanciamento que permite uma análise mais objetiva, nesse caso foi absolutamente catastrófico. Né? Quando eu terminei, eu estava tão deprimido, né, que eu resolvi não escrever mais. Né? Eu disse, isso aí foi um equívoco da infância e da adolescência, e agora terminou, porque eu estava me formando em medicina, né? Agora eu sou médico, acabou, passou a era de escrever bobagem. Né? É claro que isso foi só um momento de desânimo. Né? Meus amigos dizem que o livro não é tão ruim assim, né? Mas eu nunca deixei que ele fosse reeditado. Né? E sempre que eu sei que tem em algum lugar, em algum sebo, eu vou lá e compro esse exemplar para não deixar que o crime tenha testemunhas. Né? Mas foi uma lição importante. Né? Eu aprendi que não se deve ter pressa em publicar. Né? Que nenhum texto perde por esperar algum tempo na gaveta. O Carnaval dos Animais primeiro, eu tinha mudado como pessoa e o país tinha mudado. Né? Porque eu me formei em 1962, que foi o ano que apareceu esse livro, né? Minha História de um Médico em Formação, e em 64 houve o golpe, né? E o golpe para a minha geração foi um fenômeno avassalador. Hoje é muito difícil para os jovens entenderem o que é viver sob uma ditadura. E era uma sensação de viver na escuridão. Né? Uma sensação de que o país não ia mudar mais. Né? Que aquela ditadura tinha vindo para ficar. Né? Para ficar 40 anos, como a de Salazar em Portugal, de Franco na Espanha. Né? E era aqueles... todos os dias tinha notícias sobre censura, sobre prisões, né? Sobre restrições à liberdade de expressão. Né? Então, é um período que foi, desse ponto de vista, foi realmente uma tragédia, mas ele teve um aspecto que foi interessante. Né? O Borges já tinha dito isso, Jorge Luiz Borges, escritor argentino, disse: a ditadura estimula a imaginação. O Exército de um Homem Só, né, ele reflete essa minha vivência esquerdista, né, em grande parte marcada pelo marxismo e leninismo, né, porque eu era um grande leitor de Marx, Lenin, Stalin, toda a minha geração foi, né? Mas havia uma amargura em relação a isso, né? Por causa, em primeiro lugar, do desastre que representou o stalinismo, né? E também por causa da confusão em que a esquerda vivia. Né? Às vezes a gente tinha a impressão que aquilo era uma coisa meio maluca, né? Então, só um personagem meio maluco, né, para expressar, né, esses dilemas da esquerda, mas ao mesmo tempo para mostrar a generosidade que era o projeto socialista. Eu me lembro de pelo menos 4 projetos de filmes, alguns com roteiro pronto, né, com projetos de captação e etc. Né? Mas é um filme difícil de fazer, porque em primeiro lugar tem que ser um filme de época, né? E em segundo lugar, né, ele fala de uma realidade, né, que é difícil hoje dos jovens entenderem.
Capitão Birobidzhan, né? Tem que saber que Birobidzhan, né, era uma região na Rússia, né, onde a Revolução Russa de 1917 queria estabelecer uma república judaica, uma república socialista judaica. Esse projeto nunca deu certo, né, mas Birobidzhan ficou sendo assim o símbolo, né, de que dessa conjunção entre judaísmo e socialismo, né. O que tinha razão de ser, porque vários dos líderes da Revolução Russa eram judeus, né? E eles eram judeus exatamente porque eles tinham vivido aquela realidade que meus pais viveram, né? E viam no socialismo, né, a maneira de se libertar, né, de viver uma vida melhor, né? Em vez de ir para a América, né, como foi o caso dos meus pais, eles queriam ficar lá, né, e criar uma nova sociedade, como o Capitão Birobidzhan, né? Só que, como o Capitão Birobidzhan, eles acabaram quebrando a cara. Eu não fui o primeiro escritor de origem judaica, né, na literatura brasileira, longe disso, né, já tinha vários escritores. E tinham duas figuras que são extremamente importantes, né? Clarice Lispector e Samuel Havett. Há uma diferença, assim, entre as experiências que a minha geração teve, né, além dessa experiência esquerdista, né. Uma outra coisa que foi muito importante foi a experiência psicanalítica, né. Quer dizer, a minha geração foi uma geração do divã, né. Todos nós passamos, em algum momento, pelo divã, né, e a verdade é que muitos de nós nos beneficiamos, né, desse processo que consiste em buscar o autoentendimento, né? De saber, afinal de contas, o que está por trás das nossas fantasias. Então, essas coisas me ajudaram. Então, a minha relação com o judaísmo, né, era uma relação emocional, né? Mas era uma relação que incluía um componente de orgulho. Eu tinha orgulho de fazer parte de um grupo de gente, né, que, sendo tão sofrida, ao mesmo tempo tinha conseguido tantos êxitos. É claro, né, que eu não limitaria a minha obra a dizer que é uma obra só de temática judaica, porque não é. Eu tenho uma experiência brasileira muito forte, né, mas eu acho que a cultura brasileira é uma cultura de sincretismos, de misturas, né, e de vários componentes, né? E eu acho que o componente judaico na cultura brasileira é um componente interessante. Eu não digo que ele seja muito grande, não é, porque são comunidades relativamente pequenas, mas que acompanham a história do Brasil desde o seu descobrimento. Não digo que ele é um livro que fala exatamente dessa coisa da condição híbrida, né, do filho do imigrante, né? Porque o centauro é metade uma coisa, metade de outra, né? E o filho do imigrante é metade uma coisa e metade de outra. Ele é metade brasileiro, né? E a outra metade, metades de tamanhos variáveis, né? Corresponde à herança cultural dele, né? São pessoas que em casa ouvem um determinado idioma, comem um determinado tipo de comida, seguem uma determinada tradição, e que na rua, ou na escola, ou no clube, né, vão falar outro idioma, vão comer outra comida, vão seguir outros costumes, né? Então, para algumas pessoas, isso aí resulta num choque cultural, né? Tem pessoas que se sentem mal, né, com essa divisão interior, né? Para um escritor é ótimo. É uma fonte de inspiração absolutamente constante. É a história de um centaurinho, né, que é o filho de uma família judaica, né, na zona de colonização no interior do Rio Grande do Sul, né, e a mulher está grávida, de repente ela dá à luz essa figura, né, anormal que é o centauro, né, mas eles resolvem aceitar o destino, né, e criar o centaurinho dentro da tradição judaica. Isso exige
uma circuncisão. Bom, eu tive um problema, né? Porque eu, claro, sabia muito bem como se faz a circuncisão em seres humanos, mas eu tinha dúvidas sobre a circuncisão em cavalos, né? E aí perguntei para uns veterinários e ficavam me olhando, né? Eles não acreditavam que eu pudesse ter aquele problema, né? E aí também observei alguns cavalos, né? Eu acho que os cavalos não gostaram muito de ser observados, mas de qualquer maneira, esses lances ao longo da elaboração do livro transformaram essa escrita num momento de prazer incrível, né? Eu sei que um livro é promissor quando eu não consigo parar de escrever, né? Quando eu sou obrigado a varar madrugadas, né? Bom, aí eu penso, se esse livro está me dando prazer, né, talvez ele dê prazer para o leitor também, né? Agora, uma coisa é certa, se o escritor não tem prazer em escrever, o leitor não terá prazer em ler, né? Escrever é reescrever, né? É muito raro, né, que, ao menos para o tipo de escritores do qual eu faço parte, né, que uma primeira versão seja definitiva, né? Ela sempre é passível de aperfeiçoamento. Eu sou colaborador de vários jornais e revistas, né? E muitas vezes eu tenho que mandar meu texto, né? E jornal não é uma coisa como livro, tem prazo, tem hora, né? Mas eu nunca fico satisfeito com o que eu mandei, nunca, né? E pode acontecer assim que o texto já está lá na redação do jornal, né? E eu ligo e disse, olha, eu queria fazer uma pequena modificação. Os editores ficam absolutamente furiosos com isso, com toda razão, né? Mas é essa necessidade, né, de encontrar a palavra certa. Escritor é um cara que sabe botar a palavra certa no lugar certo, né? Muitas vezes as pessoas me dizem assim, a minha vida daria um romance, né? Essa é uma declaração clássica, né? E a pessoa diz, o meu único problema é que eu não sei escrever. Bom, essa é a diferença, né? O escritor é um cara que tem uma história para contar e sabe contar essa história. A relação do escritor com a palavra, né, não é uma relação de simplesmente selecionar um termo e usá-lo, né? É uma relação de se comunicar com a palavra, de entender toda a história que tem por trás daquela palavra. Claro que a escola ajuda muito, né? Mas a leitura é absolutamente fundamental, né? A gente vai criando o nosso estilo, a nossa maneira de narrar, né, mediante as múltiplas influências que a gente vai recebendo ao longo da vida, né? E chega um momento da qual a gente se liberta dessas influências, elas são incorporadas ao nosso modo de ser, né? E a gente não precisa mais perguntar assim, como é que o Kafka escreveria tal coisa, ou como é que a Clarice Lispector escreveria tal coisa, ou como é que o Monteiro Lobato escreveria tal coisa. Aquilo brota automaticamente. Tudo começou assim, para mim, é uma coisa da qual eu me lembro assim, como se tivesse acontecido ontem, né? Eu estou na minha casa, toco o telefone, né? E era do Globo, do jornal O Globo do Rio, uma jornalista, né? Que me conhecia e disse, olha, eu estou te ligando porque um escritor canadense ganhou o prêmio Booker, que é um prêmio muito prestigioso, o prêmio dos países de língua inglesa, né? E nesses países ele está logo abaixo do Nobel, né? E esse escritor ganhou o prêmio e isso tinha sido um ou dois dias antes, e hoje, disse ela, saiu no jornal inglês The Guardian um artigo dizendo que o livro é um plágio do livro do escritor brasileiro Moacir Scliar, né? O que tu tem a dizer sobre isso?
Eu disse, nada, nem sei do que tu está falando, né? Eu não tinha a menor ideia, porque eu não tinha acompanhado o noticiário sobre o prêmio. Aquilo foi uma surpresa para mim, né? Me lembro que eu conversei com o Ivan, né, e a gente teve que fazer uma força para conseguir. O Ivan que conseguiu o livro dele, Life of Pi. Bom, e aí, né, aí, a partir desse dia, né, os telefonemas se sucediam, assim, o telefone não parava de tocar, porque aquilo se transformou num escândalo mundial, e eu nem sabia do que se tratava. Aí, então, o que eu descobri? Que um escritor canadense chamado Ian Martel, né, tinha publicado um livro, né, que se chamava The Life of Pi, né, e que ele mesmo admitia, né, era baseado na história de Max e os Felinos. Qual é a história de Max e os Felinos? Max e os Felinos conta, são várias histórias, mas a história principal é a de um imigrante, né, de um jovem que foge da Alemanha nazista, né, num navio. Ele vem para o Brasil. Nesse navio que o comandante vai afundar para ganhar o seguro, né, tem também os animais de um circo, né, e o navio de fato naufraga, né, e o rapaz se salva num bote, né, e aí quando ele está no meio do oceano, né, tem ao redor dele tem jaulas de animais flutuando, e de uma dessas jaulas pula um jaguar para dentro do bote, e aí é a história. A história é basicamente isso, né, a relação desse rapaz com a fera, né, com aquela criatura, né, feroz, imprevisível, né, enigmática, que é o jaguar, né. Bom, no livro dele, né, o personagem sai da Índia, né, não da Alemanha, né, e ele vem para o Canadá, não para o Brasil, né, e não é um jaguar, é um tigre de bengala, né. Mas, basicamente, a ideia é a mesma. Então, isso aí é que provocou a controvérsia toda, né? Então, a controvérsia, basicamente, é o que as pessoas perguntavam, né? E perguntavam muito, né? Perguntavam tanto, né, que eu fui obrigado eu tive que ir para os Estados Unidos, né? Porque várias emissoras queriam me entrevistar, e a pergunta é assim, o que eu iria fazer diante desse fato? Basicamente é o seguinte: se eu iria processá-lo, né, alegando o plágio, né? E, na verdade, eu até fui procurado por vários escritórios de advocacia, né? Mas eu, na verdade, não me sentia inclinado a fazer isso, né? Primeiro porque isso aí representaria um trabalhão, que tudo isso teria que ser feito na Inglaterra, né? Em segundo lugar, assim, né, porque o que me irritava não era o fato de ele ter usado a ideia, né? Muitas vezes, na história da literatura, escritores usaram ideias de outros, né? Isso não chega a ser, a rigor, um plágio, né? Plágio é quando há uma cópia, né? No caso, não era uma cópia. Mas o que me irritou, né, foi exatamente a maneira como esse escritor fez isso. Uma maneira que eu atribuo basicamente à imaturidade emocional dele, né? Porque o que ele disse foi o seguinte: que ele não tinha lido o livro. Que ele tinha lido uma resenha do livro, desfavorável, mas ele não sabia dizer quem tinha escrito a resenha, não se lembrava. Ele disse, não, uma das declarações ele disse que tinha sido o escritor americano John Updike, né? E aí o John Updike teve que dar uma declaração dizendo que não tinha feito essa resenha, que ele me conhecia, que ele, né, porque eu tenho livros traduzidos nos Estados Unidos. Isso é um detalhe importante. O acesso dele só foi possível porque esse livro tinha uma tradução em inglês chamada Max and the Cats. Bom,
E aí basicamente ele dava a ideia seguinte, que o que ele quis fazer foi aproveitar uma boa ideia estragada por um mau escritor brasileiro, né? Quer dizer, é uma coisa ofensiva da qual ele veio a se arrepender, e no próprio prefácio do livro tem um agradecimento à minha pessoa. Marx e Felinos é um livro político, né? Na verdade, é um livro escrito durante a ditadura. E, na verdade, né, Marx, diante do Jaguar, né, é o símbolo de como a gente se sentia diante da ditadura, né? Ou seja, nós estávamos diante de uma fera, de uma realidade feroz, né, que nós não entendíamos, que não queria ser entendida, né, e que a qualquer momento podia, né, usar da violência contra a intelectualidade como, de fato, foi usada, né? Bom, isso, durante um certo período, né, a literatura latino-americana, em geral, e brasileira em particular, foi valorizada exatamente por causa desse componente de protesto contra a ditadura, né? Então, isso até gerou uma coisa que foi depois conhecida como boom latino-americano, a explosão da literatura latino-americana, né? Os livros eram muito traduzidos, muito vendidos, os autores eram muito prestigiados, mas depois, né, o continente voltou à democracia e aí deixou de ser interessante. Eu sou um escritor brasileiro veterano, né? Mas eu não me lembro de uma época tão boa para a literatura como a que a gente está vivendo agora. Eu fico impressionado, né, como se publica, como se discute literatura. Eu descobri o livro de bolso nos Estados Unidos, onde eu estive muitas vezes, né? E lá eu me dei conta, né, de que o Brasil tem um preconceito contra o livro de bolso, né? A ideia que se tinha nesse país, né, é que livro tem que ser um objeto grande, vistoso, para figurar na prateleira, né? Porque a verdade é que era tão pouca gente lendo e tão pouca gente tendo livro que o livro era um objeto decorativo, antes de mais nada, né? O livro de bolso é um objeto prático, né? Mas para o leitor, né, ele é um grande instrumento, né? Então, eu acho que uma grande contribuição da editora LPM para a cultura brasileira foi exatamente isso, ter recuperado o livro de bolso, né? Eu me tornei membro da Academia Brasileira de Letras em circunstâncias muito curiosas, né? Eu não pedi para ser membro da Academia Brasileira de Letras, né? Eu me tornei membro da Academia Brasileira de Letras porque o Mário Quintana não foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, e a derrota do Mário Quintana foi uma coisa muito traumática para o Rio Grande do Sul, né? Eu não achei muito boa a ideia, eu nunca tinha pensado em academia. Não, eu tinha restrições, assim, como outros também. Eu fiquei muito irritado com a derrota do Mário Quintana, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha vários colegas de geração literária na Academia Brasileira de Letras, então, vamos dizer assim, essa irritação contra a academia que muitos intelectuais têm, não era o meu caso. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria participar, né? Uma coisa que exige uma certa campanha, né, eleitoral. Mas todo mundo, né, me dizia, não precisa fazer nada, né, a gente faz aqui, né? E, de fato, ao mesmo tempo, isso começou a ter repercussão no Rio Grande do Sul, né? Eu comecei a receber abaixo-assinados, né, de faculdades e de instituições culturais, né, pedindo para eu me candidatar. E lá pelas tantas, eu saía para a rua, né, e era assim, como é que a gente faz para votar em ti, né, e tal. Porque as pessoas pensavam que era uma eleição tipo vereador. E eu me dei conta assim, ó,
que ou eu me candidatava ou eu tinha que sair daqui, né? Porque as pessoas não iam me perdoar. E, de repente, eu estava na Academia Brasileira de Letras. E aí eu conheci a academia. Eu não tinha a menor ideia do que era a Academia Brasileira de Letras. De um lado, aquela imagem assim de uma instituição tradicional, com seus rituais, e tal, isso de fato existe, né? E corresponde ao modelo que foi adotado pela Academia Brasileira de Letras, que é o modelo da Academia Francesa. Mas, por outro lado, é uma instituição assim que tem uma equipe muito grande de pessoas trabalhando, né? Ela é uma instituição autossuficiente em termos financeiros, né? Que tem um patrimônio, sobretudo imobiliário, que garante, né, a subsistência. Ela não precisa de dinheiro do governo, né? O que é uma diferença absolutamente crucial, né? E que organiza, né, eventos, simpósios, conferências, exposições, publica muitos livros, né, publica revistas, né? Então, realmente desempenha um papel cultural no Brasil. Eu queria ser campeão de basquete, né? Mas não, os adversários não concordam com isso, né? Então, tive que encerrar minha carreira de jogador de basquete de uma forma muito melancólica, né? Mas um dia eu voltarei, né? Voltaremos!